Então, hoje o capítulo a ser estudado é o 11, de título As Atividades Prosseguem Luminosas, e quem vai nos apresentar o resumo é a nossa querida Tânia. Seja bem-vinda. Boa noite a todos os amigos e irmãos. É uma alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez. Vamos dar início ao resumo deste capítulo, onde Manuel Filomeno de Miranda ele faz um relato da sua emoção por ter vivido aquele encontro que foi destacado no capítulo anterior. E ele não se recordava de um momento igual a este que ele viveu em sua jornada evolutiva. Os acompanhantes do Rabino, eles gritavam solicitando a libertação. E esta operação de socorro aos que chegaram com o Rabino prosseguia com bondade, removia uns, libertava outros que fugiam do exterior ao exterior do edifício. E Anacleto, ele se sensibilizou com tudo o que aconteceu, se aproxima do mentor e agradece pelo socorro. Filomeno questiona por que a atitude de Francisco de Assis em permitir que a porta se abrisse para a saída do Rabino. Então, o mentor esclarece que Francisco de Assis ele já sabia que a mãe do Rabino se aproximava para, com o seu poder de amor e bondade, sensibilizá-lo naquele momento difícil. Então, o mentor ele faz uma assertiva dizendo que o cultivo de um sentimento destrutivo, como o ódio em quase 5 séculos, condena-se de tal forma no íntimo do espírito que palavra alguma consegue diluir, sendo necessária a força do amor sem limite para alterar a consolidação energética. Então, a palavra de Francisco de Assis, na sua vibração de amor universal, teve como objetivo criar o campo emocional para o reencontro do Rabino com a sua mãe. E Filomeno coloca que nenhum de nós traz este poder sublime que ele alcançou pela abnegação e perfeita imitação de Jesus. Aí Filomeno faz uma indagação do que aconteceria com o Rabino dali para frente. E o mentor diz que ele, despertando na colônia, terá um atendimento demorado por psicoterapeutas espirituais que vão trabalhar nele os conflitos, preparando para os acontecimentos a que ele se permitiu pela sua rebeldia e pelos transtornos e problemas que causou aos seus irmãos, encarnados e desencarnados. E, quando possível, trabalhará para libertar as centenas de pessoas que enganou e fixou na região inferior, contribuindo para a mudança de conduta de todos eles. O mentor diz que ninguém consegue fugir à consciência por tempo indeterminado, sendo despertado em momento próprio para recomeçar a partir de onde se comprometeu e refazer o caminho.
o rabino terá conhecimento de que a perseguição e a morte de que ele foi vítima é decorrente de tempos atrás, em que ele, ao lado de Elias, às margens do córrego Quisson, passou a espada a adoradores de Baal com a sua crueldade e raiva. E muitos vitimados na Inquisição traziam no íntimo os sinais daquele antigo massacre, porque eram adoradores do Deus pagão, de Deus pagão. Toda vítima, diz o benfeitor, é em si mesma um algoz em recuperação ante os divinos códigos. Aí entra Jesus Gonçalves com a lembrança de experiências que ele viveu no século IV e V e levou à destruição de vilas, aldeias, cidades inteiras, culminando com o saque da mesma cidade no ano de 410, antes da sua desencarnação. E mais tarde, ainda fascinado pelas glórias do mundo, cometeu crimes através de intrigas na corte francesa, assassinando os huguenotes. Aí ele vem trazendo que a hanseníase da sua última existência foi o medicamento acertado para a enfermidade de longo porte que trazia e que somente o tempo e o trabalho é a terapêutica eficaz para a libertação total. E Jesus diz que pode imaginar o que está reservado para o rabino. Entra, então, José Pititinga na fala, trazendo da perseguição e dificuldade por ter abraçado a doutrina espírita nos primórdios do século XX, e que hoje ele bendiz todo o testemunho, procurando no trabalho da caridade o amparo e apoio para a renovação íntima. E chega o momento onde os convidados reencarnados, eles devem ser levados de volta aos seus lares. E alguns amigos do rabino, quando viram a sua redição, eles saem em disparada. E Filomeno coloca que isso lhes foi outorgado porque o livre-arbítrio é sempre a primeira opção, que abre espaços para os futuros processos de expiação, quando a rebeldia permanece. Daí há um pânico entre aqueles que acompanhavam o rabino, alguns fugiram para o próprio destino, outros se deslocaram para as furnas de onde vieram. Mas há um destaque de que seria certo o conflito para descobrir quem seria o substituto do rabino no poder. Estavam todos eles livres, mas nunca desassistidos da divina providência. Alguns estavam dementados, vítimas da zoantropia, sem comando mental, e foram recolhidos a uma dependência especial da instituição para as devidas terapias. E aí Filomeno faz uma abordagem a respeito da densidade da psicosfera doentia e das formas pensamentos que pairavam na região. As emanações psíquicas e exteriorizações mentais, emocionais grosseiras que deram lugar a uma nuvem sombria que era expressa pelo ódio, pelos gemidos
e pelas aberrações que alguns destes espíritos apresentavam. Com aparelhos especializados, o ambiente ele passou por uma higiene do ar e do solo, que estava impregnado pelas fixações ideoplásticas que eram prejudiciais. Daí, Filomeno ele faz uma abordagem a respeito dos cuidados dos ambientes das casas espíritas, que são destinadas aos passes, ao atendimento fraterno, às reuniões mediúnicas, que precisam passar por esta asepsia, pela necessidade de defesa, para a liberação dos miasmas psíquicos dos enfermos de ambos os planos. Amanhece, e Anacleto, sentindo-se bem mais disposto, ele procura o presidente da instituição, revela que tem tido estranhos sonhos, além de, nestes sonhos, encontrar com alguns membros da casa. Ele fala ao presidente como tem sido o seu comportamento desde o desencarne da sua esposa, que era o seu sustentáculo e segurança moral. Revela ter se permitido comportamentos incompatíveis com o Evangelho de Jesus, inclusive tirando dinheiro da casa, mas que ele já havia colocado de volta e que estava, naquele momento, colocando à disposição o cargo da diretoria. Então, o presidente diz que ele é digno de continuar no cargo, pedindo que ele permanecesse para ajudar a casa e se ajudar. E diz que todos nós nos enganamos e que temos o direito de refazer o caminho, solicitando, então, que ele tomasse passes para que pudesse aumentar as suas forças espirituais. Filomeno notou que o diretor espiritual Hermano inspirava-o com ternura, auxiliando a extravasar todos os conflitos. Durante este encontro, o ser ovoidal que estava imantado ao chakra coronário agitava-se e emitia sons inarticulados, que traduziam revolta e agressividade. E nisso, desprendeu-se o tubo que o ligava ao espírito, e o espírito tomba ao solo. O doutor Bezerra pede que ele durma, repouse, dizendo que novos dias estão começando. Diz também para que ele não duvide do amor do Pai, que jamais nos abandona, que ele será acolhido em um hospital para recuperação da forma alterada. A agitação vai diminuindo e ele é entregue, este espírito, a 2 enfermeiros. Desde que Anacleto ele tomou a decisão pela mudança de comportamento, alteram-se as faixas de sintonia e campos de vibração mental que permite a libertação do vingador. E Filomeno diz que as obsessões começam a diluir as constrições sobre o enfermo quando se resolve pela mudança das paisagens mentais que abrigam os parasitas espirituais. Daí vem a explicação que, por este motivo, ele não foi liberto naquela operação que já falamos anteriormente, deste último explorador, deixando que a sua liberdade de escolha, derivada da própria vontade, assim o fizesse.
Então, Filomeno aí compreende o motivo por ter sido deixado esta vinculação doentia, quando poderia, naquela ocasião, ter sido feita esta libertação. E daí vem o questionamento. Se tivesse feito, qual o mérito do necessitado? Então, com o êxito do trabalho, a equipe passa o dia em atividades na instituição. E à noite, no estudo do Evangelho, estava Martina, beneficiada com os passes e atendimento fraterno, para confirmar que estava disposta a assumir a maternidade. A mãe, em processo de renascimento, ficou feliz com a notícia de que a filha levaria adiante a gravidez. E o mentor, que acompanhava o diálogo, diz: a vitória do bem é sempre o resultado final de qualquer cometimento, mas vidas serão regadas pelo amor. Prossigamos em nosso trabalho de libertação de consciências e de iluminação de vidas. Então, este é o resumo do nosso capítulo 11. Passo a vocês, Gia, a palavra. Muito obrigada, Tânia. Um capítulo muito importante e que nos enche o coração de esperança, né? Que as coisas realmente melhoram. Então, agora nós passamos para o Vitor, que vai começar a fazer os aprofundamentos desse capítulo tão rico. A palavra está contigo, Vitor. Obrigado, José. Boa noite a todos e a todas. O nosso abraço fraternal. Eu gostaria de abordar, nesse momento, a partir da fala da Tânia, aquele modo, aquele ambiente favorável, depois daquela memorável reunião, em que o Rabino Eliahim já estava numa das salas dedicadas às tarefas mediúnicas, aguardando a oportunidade de ser recambiado para a colônia que mantém essa casa aqui na Terra. Então, estavam presentes ali Manuel Filomeno, Gerson Gonçalves, Petitinga e Bezerra de Menezes. A pergunta que ele fala, ele, Manuel, e agora, o que irá acontecer ao Rabino? Indagou Manuel Filomeno. Eu vou pegar os trechos em que o Dr. Bezerra vai pontuando e a gente vai fazendo alguns comentários a respeito desses assuntos. Primeiro, é que o Dr. Bezerra fala que ele, mais tarde, irá despertar o Rabino em nossa colônia, onde será atendido demoradamente por nossos amigos psicoterapeutas espirituais que lhe trabalharão os conflitos, preparando para os acontecimentos a que faz jus pela tremenda rebeldia e pelos transtornos e problemas que haja causado aos seus irmãos desencarnados e encarnados. Então, ele dá um objetivo panorâmico. E a gente vai socorrer disso no livro Céu e Inferno, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura. Qualquer espírito, seja ele de categoria for, em cometendo uma falta, ele necessariamente vai passar por algumas fases, alguns processos, para a devida quitação e reparação dessas situações que ele foi o causador. Então, nesse momento, vai passar, segundo Allan Kardec, pelo arrependimento, eu colocaria remorso / arrependimento, expiação das dores provocadas e da devida reparação àqueles que foram lesados. E no item 16 desse Código Penal,
vai dizer o seguinte: o arrependimento é o primeiro passo. Coloco de novo, o remorso / arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e as suas consequências. Continua Kardec nesse capítulo. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação, mas somente. A reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Então, fazendo uma ligeira pesquisa, tem umas coisas interessantes. O Emmanuel sempre vai falar que o remorso precede o arrependimento. E eu fui pesquisar por quê. Ele fala nisso do Consolador. Então, eu peguei uma frase muito interessante, dizendo que o remorso é um sentimento e o arrependimento é uma vontade. Não há mistura nisso. Esse sentimento, né, do remorso, o remorso é uma consciência dolorosa de uma falta que, somada à vontade, ou seja, que somada ao arrependimento de evitá-la daí por diante, na possibilidade de repará-la, essa é a consequência. Então, o remorso, sendo sentimento, ele tem que abrir espaço para o arrependimento, porque tem pessoas que só ficam no remorso. É o remorso patológico. E acham que o sofrimento advindo desse remorso já é aquele que vai traduzir em forma de expiação e reparação. Não. Enquanto não houver a vontade acionando esse incômodo da alma, que é o remorso, ele vai ficar numa monoideia, só sofrendo, gravitando em cima daquele assunto que ele tem remorso. Mas não vai resolver nada se ele não sair daquela situação mental. Uma das questões da monoideia é essa pessoa entrar na culpa, a culpa patológica, né? Não é a culpa que favorece a percepção dos erros e, dali, de uma forma consciente, sabedora da nossa capacidade de humanos de errar, a gente pode tentar outras vezes. Mas aquela pessoa que fica entranhada naquele loop somente do remorso, isso aí não condiz com nada. E vai dizer o seguinte, o próprio Raul Teixeira, numa página de Benedita, ele vai falar o seguinte: o remorso é um ácido que corrói a harmonia do coração. É o ruído que desassossega os silêncios da alma. E o remorso é o grito surdo da covardia moral de quem, por não se respeitar, não respeita os demais. Por isso, o remorso só tem sentido quando abre espaço à expiação, ao acerto de contas, ao resgate. E a expiação? Passado esse primeiro momento, né, do remorso / arrependimento, a expiação consiste, segundo a leitura do Código Penal da Vida Futura, consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida por aquele espírito. Ou seja, desde a vida presente, ou após a morte na vida espiritual, seja numa existência corpórea, até em outra existência, até que os traços da falta sejam apagados. E interessante, ele fala que a dor da expiação é a dor que se sente pela dor que se causa. Achei isso interessante. Não, Kardec, isso aqui é uma outra fala, né? A dor da expiação é a dor que se sente em função da dor que ele mesmo causou. Então, esse conjunto de situações vai desembocar na reparação. Você tem remorso / arrependimento, você tem a expiação, e você agora
vai ter que reparar àquelas pessoas que você, de uma forma infeliz ou não, você prejudicou. Você quitou com você, a sua consciência te acusa, você percebe, sente aquele incômodo na alma, tem aquela vontade de melhorar, começa a passar por essas situações dolorosas, mas agora você tem que reparar com a pessoa. Então, a reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nessa vida, por impossibilidade ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo. Isso que muitas vezes a pessoa não entende, né? Escolhidas por ele mesmo de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes faz mal. É a questão do remorso. A pessoa, muitas vezes, no ímpeto do remorso, já quer pagar, assim, através de determinados tipos de tarefas ou de sofrimento, com as mesmas dores que a gente fez o outro sofrer. E a gente, muitas vezes, não dá conta. E os benfeitores vão falar, calma, não é assim não, passo a passo. Remorso, arrependimento, a expiação e a reparação. Isso está nos itens 16 e 17 do Código Penal da Vida Futura. Mais adiante, Bezerra de Menezes vai falar, né, que vai ser demonstrado ao rabino a questão da perseguição e morte que ele foi vítima tem as suas raízes lá atrás, no ano 800 a.C., quando, junto com Elias, ele vai passar fio de espada os adoradores de Baal nas proximidades lá do córrego Quisson. Então, aí é de se imaginar. Aqueles que militam no ramo da psicologia devem perguntar: um processo psicoterápico normal, ele não leva pouco tempo. Você, dependendo da abordagem ou da linha que se adota, né, a linha psicológica que se adota, tem outras que são assim de breve, de curto prazo, tem outras que você tem que trabalhar conteúdos que estão muito bem estratificados nas criptas, vamos dizer assim, da nossa consciência. Então, imagina um processo psicoterápico, esses terapeutas espirituais, de alguém cujo cerne da questão remonta, se somar 800 a.C., com mais 30, né, que Elias morreu como João Batista, 830 anos, com mais 500 anos que ele ficou perseguindo Jesus depois da sua desencarnação, é muita coisa, é muito conteúdo que, né, psicoterapeutas espirituais vão ter que trabalhar. Mas é evidente que eles vão utilizar, muitas vezes, a própria regressão de memória deles, do rabino, vai questionar, porque vamos convir, o nosso rabino, ele não está com remorso nem nada, ele apenas saiu daquela posição de raiva contra Jesus, ainda sente raiva, mas ele foi acalmado pela fala de Francisco e pela envolvência fraternal, o envolvimento fraternal da mãe dele, a Sara. E aí ele se entrega. Mas não significa que ele está consciente, nem significa que ele está com remorso. E esse processo vai demorar bastante, por causa desse tempo, né? Então, você perceba o seguinte, e continua o Bezerra, não poucos vitimados pela Inquisição traziam, não seriam todos, evidentemente, mas muitos estavam vinculados àquele massacre lá de trás, do ano 800, quando Elias, né, e outros, dentre os quais o rabino, participaram daquele massacre. Então, o que vai fazer? Tem que haver um trabalho que esse rabino vai ter que fazer, logo depois desses trabalhos psicoterápicos do plano espiritual, ele vai ter que rever situações para, inclusive, reparar
com aquelas centenas de pessoas que ele ludibriou, que fala aqui, né? Tanto no nível da situação espiritual, como dos encarnados, que ele, por tabela, prejudicou. Então, imagina, é daí que a gente vai compreender aquele último ceitil. A gente não vai sair de perspectiva nenhuma enquanto a gente não resgatar até o último ceitil. Por quê? O trabalho no bem, desde o remorso, arrependimento, a expiação, a reparação, o trabalho no bem vai gerar créditos de simpatia. Todos os espíritos, todos nós passamos por isso, quando eu falo no plano espiritual. A maioria que se reconhece e que está num processo de reparação aqui ou de reparação no plano espiritual, ele vai conquistando com o trabalho que ele faz em benefício de outros, né? Ele vai gerar créditos de simpatia que vão propiciar facilidades ou situações melhores nas próximas encarnações. Porque, conforme a própria Tânia se referiu, ninguém consegue fugir à consciência por tempo total. Não há ninguém que fique totalmente isento daquela própria consciência não abarcar os seus feitos, né? Porque, em determinado momento, a pessoa vai ficar na posição lúcida. E, a partir daquele momento, ele vai se comprometer para refazer o caminho. Vamos lembrar o seguinte, pode parecer estranho, mas uma dor referente à expiação não é uma dor promotora, evolutiva, é uma dor reparadora. Ela não vai elevar o espírito, ela vai mantendo o espírito naquele patamar que ele estava antes dele fazer o efeito. Não é a dor revolução. Dor revolução é diferente. A dor reparação é outra coisa. A dor expiação é outra coisa. Então, a gente tem que compreender isso. Então, ele fala, rematando aqui, que toda vítima é em si mesma um algoz em recuperação. Então, quando a gente vai nas reuniões mediúnicas conversar com a entidade, não é que ela esteja ali, ou aquela pessoa que a gente conhece que está sofrendo um processo obsessivo, não é à toa que aquilo acontece. E os espíritos falam isso. Aquela criança que chora a noite toda não é criança, ela é um homem, ou então ela é uma mulher que fez isso. Entendeu? Para a gente entender a dinâmica da vítima, não existe inocente. Muito bem. A gente vai participar, então, de ver aqui essa história do Eliahim, né, o rabino. Ele deve ter sido, fazendo umas contas aqui, ele deve ter desencarnado na Inquisição Espanhola, fazendo. E, desse tempo depois, ele acumulou novos débitos, porque a dor que ele sofreu na desencarnação durante o processo de Inquisição não foi suficiente para que ele mudasse o teor dos seus comportamentos. Pelo contrário, ele tomou uma aversão horrorosa contra Jesus, porque quem puniu foram seguidores de Jesus. Então, ao invés de reparar aquilo que ele havia feito com os sacerdotes, né, com os seguidores de Baal, ele acumulou novos débitos, formando essa quadrilha, ou esse conjunto de espíritos, que promotores contra o Cristo. Quantas casas ele atrapalhou, casas espíritas, quantos presidentes, quantos médios, a turma dele deve ter perseguido, em nome dele. Né? Então, isso tudo, ele tem um débito agravado. Então, por isso que esse processo terapêutico dele deve demorar. Ô, Gisele, já está na hora de eu parar? Bom, então, a gente não tem notícias das encarnações do Rabino antes, né, da atual que ele fez lá. Mas, enfim, eu vou lembrar apenas aquilo que também a nossa Tânia falou sobre Gerson Gonçalves. O olhar de Gerson Gonçalves para aquela situação, e ele falando, né, eu já passei por isso.
Jesus Gonçalves. Eu guardo comigo as chagas do verdugo do século quarto e quinto, como Alarico, né? E depois, como a loucura do poder, né? Quando dizimou vilas e cidades, no ano 410, em que ele vai ter um encontro fabuloso com Santo Agostinho. Santo Agostinho, que negociou depois o processo de redenção do Jesus Gonçalves nas diversas encarnações, né? Então, isso a Eulália deve abordar mais isso. E ele vai falar que cometeu horrorosos crimes na corte francesa, né, sendo o cardeal Richelieu e o espírito Victor Hugo, no livro Sublime Expiação, vai falar que tinha um nefando sacerdote, né, que acompanhava o Richelieu, etc, etc. Então, ele vai traçar todo um processo, dizer que o quadro final seria Hanseníase, que foi uma espécie de lavar o corpo. Enquanto o corpo estava em putrefação, mesmo na existência, né, com a tumefação disso, daquilo, mas a alma ia se limpando. Então, é por isso que, quando a gente vai falar, ele vai dizer assim, posso imaginar o que está reservado a esse irmão infeliz. Quando a gente passa por um transe difícil e alguém passa por aquele mesmo, a gente fala, eu sei o que aquela pessoa deve estar passando, porque passou conosco, né? Quem quiser maiores detalhes, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, esse livro é muito bom. Petitinga também, envolto nesse clima emocional, ele vai fazer as reflexões dele das perseguições que ele sofrera, da época lá da Bahia, né? Nos primórdios, aquelas dificuldades, o cerceamento do clero com relação à doutrina espírita. Ele entra e começa a vibrar nessa situação também do quanto que ele passou para chegar na posição que ele está agora. E a gente vai vendo outros exemplos, vou só falar. Gregório IX, que está no livro A Libertação, 700 anos comandando aquela cidade estranha, em que Gúbio vai lá a pedido de Matilde. Judas se arrependeu, teve remorso logo depois, mas o remorso dele não foi positivo, ele se suicida. E atrapalhou mais ainda. Ele somente vai chegar ao processo de reparação como Joana d'Arc, em 1431, em 30 de maio, quando ele se perdoa e ele é readmitido no colégio apostólico novamente. Vamos lembrar casos dolorosos do circo de 1961, Gran Circo Americano em Niterói. Logo depois que acontece aquilo, o espírito, o irmão X, né, dá uma comunicação, está no livro Contos, Cartas e Crônicas, que era aquele mesmo pessoal lá de Lyon que embeberam as mulheres, as crianças, os idosos, os cristãos em resina e tacaram fogo e depois soltaram as feras e vieram a perecer 1961 anos depois. Então, o tempo não importa, porque o espírito é imortal. Mas esses passos, o remorso, o arrependimento, a expiação e a reparação, ninguém foge deles. E creio que a gente deveria, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, pensar como o nosso Manuel Filomeno de Pinto perguntou. E agora, o que vai acontecer comigo? Quando perguntou, né, com o Rabino, o que acontecerá agora com o Rabino? A gente, antes de fazer, o que vai acontecer comigo se eu fizer tal coisa? Então, a gente vai ter uma situação prevista do que a gente pode passar depois. Então, são essas as considerações. Eu agradeço a paciência de vocês. Nós que agradecemos, Victor. Foi excelente seu aprofundamento, como sempre, nos gerou várias reflexões. Uma delas que eu gostaria de destacar é que realmente a gente percebe que precisa passar por todos os estágios evolutivos para compreender a dor do outro, do nosso irmão, para desenvolver a misericórdia, a compaixão nos nossos corações. Obrigada. Então, agora a gente passa a palavra para o João, dar continuidade aos comentários do capítulo.
Boa noite, amigos. Obrigado, Tânia, pelo resumo. Obrigado, Vitor, pela passagem muito importante do resgate do Rabino. A gente hoje escolheu alguns pontos desse capítulo, em vez de focar num tema, a gente tem alguns pontos que a gente gostaria de trazer para vocês, para desenvolver um pouco o tema. O primeiro é realmente um ponto muito interessante, que é a surpresa de Francisco de Assis não ter conseguido convencer o Rabino a alterar e precisou deixar ele se dirigir à porta para depois a mãe aparecer, obviamente Francisco de Assis sabendo disso, mas a nossa primeira reação é de estranheza. Como um espírito tão evoluído como Francisco de Assis não é capaz de transformar um espírito em dificuldade, dirigido ao mal. E aí a gente primeiro pensa em Jesus encarnado, que não conseguiu convencer muita gente, inúmeros perseguidores, porque a presença de Jesus, por exemplo, converteu muitos que estavam preparados para receber sua mensagem. Mas, por exemplo, Públio Lentulus, Emmanuel, não foi convencido por Jesus. Ele se tocou, se ajoelhou, se rendeu à energia do mestre, mas não mudou. Não demorou ainda mais algumas encarnações. Então, por aí a gente entende que Francisco de Assis sabia que só as palavras não iam convencer o Rabino. É interessante que na literatura do André Luiz, no livro A Terra e o Céu, eu lembro de quando eu estava lendo, no capítulo 22, se vocês lembram, Clarencio, quando ele vai conversar com Odila, que está obsediando a família, André Luiz estranha como Clarencio não conseguiria também doutrinar a desditosa irmã enferma. E eu lembro de quando eu li a primeira vez, me surpreendeu também, eu pensei a mesma coisa, como Clarencio não consegue? Por que precisa chamar a irmã Clara? E aí Clarencio nos esclarece, nem sempre doutrinar será transformar. Guardo alguma força magnética, capaz de operar sobre as mentes dos companheiros. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado. A gente pensa, sentimento sublimado, Francisco de Assis não teria sentimento sublimado? Tem, com certeza, mas às vezes nem isso é suficiente. Mas Clarencio continua, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esses fins, para decifrar os labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados graus na humana compreensão. E aí vem a irmã Clara, e através do amor, através do sentimento sublimado, como o Clarencio nos diz, resgata Odila e começa o processo de transformação. Então, outra parte que o Vitor mencionou rapidamente, mas que eu acho que é muito importante a gente lembrar também, é no livro Libertação, onde no último capítulo, no resgate final de Gregório, ele, quando a Matilde, a mãe dele, aparece em frente a ele e começa a conversar com ele, ele vai ficando cada vez mais incomodado e raivoso, e aí pergunta para ela, onde está tua espada? E ela responde, vê-la-ás dentro em breve. E aí ela começa a andar em direção a ele e, levantando a mão direita ao coração, diz numa voz doce e terna, eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. E aí Gregório é vencido
pelo amor da mãe, de novo, pelo sentimento sublimado que o envolve e quebra as barreiras finais de resistência e traz aquele primeiro processo que a gente vê no Rabino de ficar disponível para ser resgatado e ajudado. Essa era uma parte que eu queria mencionar. Outra parte que eu queria mencionar é os que saíram, porque quando alguns saíram em disparada, outros ficaram. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz que o livre-arbítrio é sempre a primeira opção, abrindo espaço para futuros processos de expiação quando a rebeldia é permanente. A mãe de André Luiz nos fala no capítulo 46 que Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso, portanto, quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, nós somos responsáveis pela nossa jornada. Nós temos o livre-arbítrio para resolver os nossos caminhos. Emmanuel nos fala no livro O Essencial, no capítulo 13, que os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, muitas vezes se demoram na inércia e retomam a marcha com muitas dificuldades para se readaptar às tarefas da jornada. Mas aqueles que se distanciam voluntariamente no desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios da causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Aí a gente vê, como o Vitor mencionou, o caso do Rabino, que se demorou aí mais de 1000 anos para finalmente aceitar a necessidade da própria renovação. E aí, Emmanuel também nos fala no livro Bênção de Paz, que quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal a si mesmo, elas são deixadas à sua própria sorte, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa até se libertar pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Mas sempre nos será possível auxiliá-los através da oração. Uma parte também importante aqui, mais para frente, é quando Manuel Filomeno de Miranda nos fala das atividades realizadas em condições especiais, em que, na área de fluidos e energia, para que alcancem o êxito desejado, é necessária a higiene local. Por essa razão, fazem-se recomendáveis os cuidados para as reuniões mediúnicas de cura, atendimento fraternal e de socorro tenham lugar em recintos reservados para esses mistérios. Nessa época de reuniões virtuais, de estudos através dos nossos computadores no conforto de casa, é muito importante lembrar a importância do centro espírita para esses trabalhos específicos, reuniões mediúnicas, atendimento fraternal, porque o ambiente do centro espírita favorece o trabalho, o sucesso do trabalho. A gente não pode garantir o ambiente da própria casa. Então, obviamente, reuniões de estudo, reuniões de aprendizado, ser feitas de casa, não causam problemas. Mas reuniões de atendimento fraterno, que podem ser feitas virtuais, mas com muito mais eficiência devem ser feitas no centro espírita, reuniões mediúnicas, nunca virtuais, sempre no centro espírita. A nossa guia Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 37, ela nos fala que trabalham nos centros espíritas equipes especializadas que têm incumbência de preparar o ambiente espiritual. E esses trabalhadores dedicados se chamam espíritos arquitetos. E que, havendo um grupo de pessoas com um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos,
é possibilitada a formação de um vasto reservatório de plasma sutilíssimo, que é utilizado pelos trabalhadores na criação de formas-pensamentos, constituindo paisagens, telas, painéis com imagens vivas. E aí, durante o horário da reunião, formam-se assim jardins, hospitais, templos, escolas, espelhos ectoplásmicos e recursos outros que façam os irmãos necessitados recordarem-se do seu pretérito. Com essas providências feitas de modo tão cuidadoso, é possível sensibilizar os corações, favorecendo a compreensão, ou seja, reforçando mais uma vez a importância do centro espírita e da presença nossa nos trabalhos de assistência fraterna e de mediunidade. Emmanuel nos fala no livro Mãos Unidas que cada núcleo de atividade espírita é um posto avançado do cristianismo redivivo e há de ser, por suas próprias finalidades, um campo de peleja moral onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, que sejam o entendimento, a tolerância, a paciência, a bondade, a humildade e a abnegação. Então, finalmente, aqui eu queria só mencionar rapidamente na separação desse ser ovoidal. A gente discutiu os ovoides em capítulos passados, mais profundamente, mas ainda tinha ficado esse ovoide ligado ao chakra coronário. Se vocês se lembram, existiam 5 ovoides conectados, 2 na área genésica, 2 na área esplênica e esse ovoide no chakra coronário, que foi deixado. Os outros 4 foram resgatados, porque os outros 4 eram ovoides com funções específicas para perturbar pensamentos e atos do Adalberto. Mas esse foi deixado porque, como eles falam, o Dr. Bezerra nos fala, é preciso que o Adalberto tome a decisão de mudar o caminho, mudar a vibração. E a partir da hora que, sinceramente, ele muda a vibração dele, esse ovoide que estava preso, imantado ao seu chakra coronário, a primeira reação dele é se agitar, se rebelar e tentar continuar preso aonde ele está, porque onde ele se sente confortável, e a separação é um movimento de dor para esse ovoide. Mas, quando o Adalberto se muda nos seus sentimentos, essa separação é feita, o tubo que conectava numa forma ventosa se afrouxa e o espírito tomba no solo, e o Dr. Bezerra, então, o resgata e começa o processo de reparação desse espírito. E se vocês se lembram que um processo que só se completa, na grande maioria das vezes, numa nova reencarnação, quando esses ovoides, então, são capazes de readquirir uma forma perispiritual através do desenvolvimento de um novo corpo físico, com muita dificuldade, e aí vão adotar o perispírito desse novo corpo físico que vão ter nessa nova encarnação. Então, era isso os meus comentários sobre esse capítulo hoje, Gi. Obrigada, João. Também muito importantes para todos nós. E também gostaria de destacar aqui o comentário da Poliana no chat, que vai falar a respeito das mediões mediúnicas virtuais, né? Que fica aí o alerta para que a gente não tenda por esse lado diante o risco que nós corremos aí, né? E agora nós passamos para a pergunta para a Eulália, que nos chegou. A pergunta é assim: na página 135, o benfeitor afirma: após a bênção da luz, o ser humano jamais opta pela escuridão. E aí, então, a pessoa questiona que nós que estamos ainda mergulhados em defeitos,
Ainda que tenhamos admiração imensa por Jesus e tentemos segui-lo, se caímos nos erros frequentes, significa que ainda estamos nas trevas? Por que a afirmação do benfeitor não pressupõe um meio termo de estar ingressando na luz, no caminho do bem? E uma outra pergunta que também pode ser inserida nesse contexto, ela questiona a respeito de Jesus Gonçalves, falando da lei de causa e efeito, citando Francisco de Assis, que teria sido, então, João Evangelista e que sofreu tanto. Então, será o sofrimento sempre resultado de dívidas do passado? Não há casos em que sofremos pelo clima geral das almas que nos circundam, muitas vezes perversas, sem necessária ligação com o passado delitoso? Querida Eulália, a palavra então está com você. Boa noite a todos. É uma imensa alegria sempre renovada estarmos juntos. Quando na página 135 o benfeitor nos faz essa afirmação, ele nos chama a atenção, e o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, da pergunta 100 a 113, desenvolve a categoria da nossa evolução espiritual, dividindo-a em 3 ordens. A terceira ordem, os espíritos imperfeitos, onde nos situamos, em que o mal, a inclinação ao mal, sobrepuja o bem. Depois, os espíritos bons, na segunda ordem, e, finalmente, na primeira ordem, e numa categoria única, os espíritos puros. É muito interessante, porque o espírito Maria do Rosário, do qual me faço instrumento de mediunidade, ela coloca numa mensagem intitulada Uma Terra Feita de Amor, uma frase que nos coloca ante o questionamento efetivado. Somente ultrapassarão esta fase de adaptação a uma estabilização da terra regenerada aqueles que demonstrarem resistência à ação do mal sob qualquer disfarce. Nós ainda não estamos aptos a nos defendermos ou vigiarmos sob a ação sutil do mal que muitas vezes chega à nossa vida na forma de atingirmos um sonho, um objetivo, nos ampliar a estrutura socioeconômica, e nós não nos damos conta. Então, quando juntamos tudo isso, e quando vamos, por exemplo, ao livro Renúncia, no seu primeiro capítulo, intitulado Sacrifícios do Amor, quando Alcione se propõe a deixar o lugar onde se encontrava, lembrando que ela já está na categoria dos espíritos bons, ela é advertida por Antênio que, embora não esteja vinculada, e o Vitor explicou isso muito bem, que não basta nos arrependermos, sentirmos o remorso, mas nós temos que avançar em direção à reparação, isso já traz a maturidade. Então, Antênio a adverte de que, sob a ação do corpo físico, instada aos afetos, a lei terrestre que te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos em obediência aos seus princípios naturais, ela pode vir a falir. Então, o que o benfeitor quer dizer é quando atingimos uma condição em que a moral e a intelectualidade se desenvolvem, ou a intelectualidade não está acima do sentimento, porque poderia nos tornar déspotas. Nós vemos obsessores movidos por uma inteligência suprema
totalmente devotados ao mal. Então, ele quer dizer que nós não mais cairemos quando essa luz estiver realmente assentada em nosso íntimo, quando não mais permitirmos ou formos enganados pelo mal, sutilmente disfarçado de bem. Obviamente, são estágios, e nós ainda estamos a caminho desse estágio. Quanto a Jesus Gonçalves, esse livro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, nos traz uma beleza infinita, narrando algumas reencarnações dele, por exemplo, no século IV, no ano 376, quando ele vem como Alarico I, e torna-se rei dos visigodos, com toda a confiança do Império Romano, no próprio exército romano, ele é treinado, ele transforma-se num exímio guerreiro, e depois, movido pela ânsia de poder, que não mede destruição, ele demonstra toda a sua crueldade, e quando pela segunda vez ele cerca Roma, em 410, está próximo do dia 24 de agosto, quando ele diz que cumprirá o que havia prometido, destruindo com requintes de selvageria toda a cidade, aquela figura ímpar de Agostinho, bispo de Hipona, atravessa o campo de batalha para espanto de toda a soldadesca. E quando Alarico o visualiza, ele começa a gritar ensandecido. Isso nos reporta a condição agora do Rabino. Ele grita: degolem-no, degolem-no. E os soldados dizem: mas, Senhor, tu bem sabes que matar um sacerdote é mau agouro. Ao que ele, então, começa a se tornar agressivo com os próprios homens do seu exército, e, de repente, ele está frente a frente com aquele homem singelo, doce, cujo olhar é capaz de reter o ódio de Alarico, deixá-lo paralisado, e começa a falar em tom tranquilo, apaziguador: Augusto guerreiro Alarico, comandante em chefe das bravas fileiras do povo visigodo. Vejam a condição desse espírito. E Alarico interrompe, dizendo: passa logo ao teu assunto, miserável. E ele responde: vê, Senhor, a difícil tarefa em que me encontro, rojada até os pés e colocando o coração nas palavras que te dirijo. Venho não fazer um acordo, como poderias esperar, mas oferecer-te a minha insignificante existência em troca de uma moderação na invasão à nossa cidade. Alarico gargalha, supondo que se trata apenas de um louco, e ele roga, implora ao grande chefe cruel: eu venho em nome do Cristo, que me inspirou em nome de Deus. Deus, replica Alarico, tu tens ousadia de falar em outro Deus que te governa? Eu sou o teu Deus. Não me insultes. E ele continua com a mesma tranquilidade que nos remete à página 135. Então, aquele benfeitor está falando de espíritos já totalmente conquistadores de integridade moral. E ele diz:
eu só venho te suplicar, como pobre e insignificante operário do Evangelho, que não tomes as mulheres, nem as crianças, não te enchas de crueldade. És o Senhor, sim, isso já está declarado, mas não faças o que tens feito. A partir daquele momento, até a hora do ataque, no dia seguinte, Alarico não mais conseguiu conciliar-se consigo mesmo. Alguma coisa que nada mais era do que a vibração que Agostinho havia deixado, o dominava, e ele caminhava entre as barracas, pensativo, transtornado, tentando liberar-se do fantasma daquela influência. E quando avança sobre a cidade, ele poupa os templos religiosos, onde estavam abrigados, sob a guarda de Agostinho, as mulheres e as crianças, e para onde muitos homens fugiram, e ele respeitou. Então, ele não ofendeu a cristandade. Mas, alguns dias depois, como acontece, aqueles que consideram poder nas hostes da matéria, ele avança e perde uma batalha, vindo a desencarnar próximo a um rio, e ali os seus próprios soldados, tomando de escravos, mandam enterrá-lo. É o rio Bazento, no leito do rio Bazento, em Cosenza, e depois desviar o rio para que nunca profanassem o seu túmulo. Aí nós vamos ver que isso acontece em 410, em 458, ele volta com Alarico II, mas já sem aquela sede de crueldade, embora guerreiro, ele acaba muito facilmente já perecendo numa guerra que ele não começou e retornando ao mundo espiritual, onde passa por dolorosas situações, voltando ao cenário terrestre, como o cardeal Richelieu, que assume em 1624 e por 18 anos o mais poderoso posto, incluindo o rei, de primeiro-ministro da França. E qual era a condução de Richelieu? Ele dizia: o homem é imortal, sua salvação está no outro mundo. O Estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Ele proporcionou ao povo francês, vejam, o retorno à materialidade, à influência da época e ainda a falta de resistência total do espírito. Então, ele proporcionou verdadeiros espetáculos de sangue com a decapitação de inúmeros oponentes do seu governo. E desencarna, tomado de uma doença que lhe absorvia o corpo e paralisava o seu braço, em 1642, ainda no leito de morte, dizendo: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. E depois de permanecer tanto tempo no mundo espiritual, numa colônia de aprendizado, de serviço, é tão grande a sua dedicação que ele é chamado, certa feita, pelo benfeitor e diz a ele: em vista dos créditos morais conquistados e da disciplina ao trabalho redentor que realizas nesta casa de assistência, quero informar-te de que estás sendo preparado para o retorno ao plano físico. É o espírito de Agostinho que, certa ocasião, magnetizou-te o olhar no episódio distante da queda de Roma e que, graças à tua complacência
que surpreendeu a todos, muitas vidas foram poupadas. E hoje, ele intercede por ti. Desde então, hoje culminando com a autorização do teu retorno. E isso se dá no ano de 1902, na pequenina cidade paulista de Borebi, a 40 quilômetros de Bauru, e ali começa a saga de um espírito que aceita todas as dores a fim de liberar-se do passado, a sua trajetória, contraindo o primeiro casamento, depois vendo a sua esposa partir, minada pela tuberculose. Posteriormente, ele casa-se com Anita, que acaba sendo seu grande amor, e era a vizinha do seu lar, que o ajudou a cuidar dos seus filhos, 4 do casal e 2 que a primeira esposa já trouxera de outra relação. E, por fim, ele é diagnosticado com a doença de Hansen e passa de uma colônia de hansenianos para outra, até chegar a Pirapitingui, onde vive dos 12 anos de matrimônio, do segundo matrimônio, ele vive 11, cético, descrente de Deus, até que a morte dessa segunda esposa, ainda no velório dela, uma jovem, que também era interna, manifesta-se, alegando que vê ali a esposa pedindo-lhe que reconheça a Deus, que reconheça a bênção dessa reencarnação que lhe brinda a existência da imortalidade, para que ele se redima do passado de tão profundas dores que causou à humanidade. Dessa forma, nessa colônia de Pirapitingui, ele acaba fundando o Centro Espírita Santo Agostinho. Será que é coincidência? Dedica-se no acolhimento, na divulgação do espiritismo, no exemplo da própria vida, criando até mesmo uma emissora de rádio. E, pasmem, o primeiro livro que ele leu e arrebatou-lhe o espírito foi O Céu e o Inferno. Tomado pela lepra, já à beira da morte, poeta que era, ele pede ao seu inseparável amigo, JH, que o leve à janela para ver pela última vez as rosas dos jardins do hospital. E ele diz: ó par de rosas formosas que eu vejo perto de mim, quem vos fez assim tão cheirosa? Fez muitas flores assim. A natureza enfeitando, sois úteis trabalhadoras, pois conservais meditando as almas mais sonhadoras, e segue numa declamação até o instante final, que já sem forças, ele é arrebatado do corpo. Porém, apenas poucos dias depois, ele aproxima-se de Chico Xavier, com quem tinha uma amizade de cartas. Ele enviava cartas, rogava aconselhamentos, e Chico Xavier simplesmente lhe percebe a presença e se espanta, porque não soubera do desencarne. Mas, por fim, diz, ele é um espírito tão abnegado que talvez tenha se desprendido momentaneamente, e vem para escrever. Tomou o lápis e ele passa uma mensagem em poesia, que eu não vou ler, porque já até ultrapassei o tempo, para dizer aos irmãos de Pirapitingui que ele sobreviveu, que ele vive um novo dia, que ele atingiu o mundo espiritual e que todos os sacrifícios passados na Terra realmente valem a pena. E é aí que nós vemos espíritos do porte de um Francisco de Assis e outros desse quilate. Então, convido vocês ao livro Plenitude, no capítulo 3, que Joana fala sobre as origens do sofrimento,
esse espírito, assim como a própria Alcione, que queria suportar todos os sofrimentos em favor dos seus amores, Francisco de Assis veio embalar com a voz do Cristo, a quem ele servia, a humanidade mergulhada nas sombras da era medieval. Mas nunca vimos um espírito de tamanha grandeza, capaz de mergulhar sem necessidade na escuridão da terra, para alegar a todos nós o sublime convite de amarmos-nos acima de tudo. E esse é Jesus. Graças a ele e aos missionários que se renovam, sem ter nada a recuperar de si no planeta, nós permanecemos na rota, às vezes com alguns equívocos, mas há tempo de nos redimirmos também. Perdão por ultrapassar e muita paz. Imagina, Eulália, nós agradecemos, nem vimos o tempo passar.